Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Menê com o Roteiro Teens. Eu sou a Emily, roda a vinheta! Você com certeza já viu pessoas falando sobre isso, já viu programas de televisão, músicas ou até mesmo desenhos infantis. O que você acha sobre a homossexualidade? O que você acha que quer dizer a palavra sexualidade? O que a Bíblia quer dizer sobre o assunto? É isso que nós estudamos na lição dessa semana, que tem o título O Plano de Deus para o Ser Humano. O verso para analisar da lição dessa semana é: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Gálatas 5, verso 1. Hoje em dia, e mesmo nos tempos de Paulo, as pessoas já se perguntavam sobre qual que era o plano de Deus para a vida delas, e se era correto a prática de outros tipos de sexualidade diferentes das práticas que Deus estabeleceu desde o princípio, que é um relacionamento entre homem e mulher. Hoje em dia, principalmente, essa pauta está crescendo cada vez mais, e até mesmo desenhos infantis mostram certas relações que não são as que Deus instituiu desde o princípio, como mulheres com mulheres ou homens com homens. Hoje em dia, a homossexualidade é tratada como algo que deve ser respeitada e suportada, porque Deus nos mandou amar a todos. Porém, a Bíblia nos mostra uma perspectiva um pouco diferente e diz que não é algo que Deus estabeleceu desde o princípio, que não é algo que deve ser seguido e que respeito e amor não é a mesma coisa que suportar uma prática que Deus deixa claro que não é a correta. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre isso? No papel, o que nós podemos aprender sobre ela? O que Deus quer para nossa vida? Para começar a estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, a lição nos deu alguns textos para ler lá na parte de segunda-feira. A gente vai ler alguns deles para começar a falar sobre esse assunto, para a gente poder entender melhor sobre ele. O primeiro texto que eu vou ler está em Romanos 1, do 24 ao 32, e diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural de contrária à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que os fazem. Esse é um texto um pouquinho comprido, mas a gente vai relembrando por partes cada um dos pontos que Paulo falou nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo fala que as pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, o que Deus estabeleceu desde o princípio como verdade, como coisa correta, o homem veio depois e falou: não, tá tudo errado isso daí, não sei o que, Deus está fazendo tudo errado e o que a gente está falando que é verdade. E aqui diz que eles honraram mais a criatura do que o seu Criador, que é bendito eternamente. Amém. Depois disso fala que Deus os abandonou às paixões infames, deixando que eles quisessem fazer o que eles bem entendessem na cabeça deles, deixando que eles fossem livres.
Por mais que Deus tenha nos dado livre-arbítrio desde o começo, as pessoas entendem um pouco a questão de você ser livre e a questão de você, tudo que você quiser fazer ser o correto. E não é isso que a Bíblia fala. A partir do verso 28, Paulo explica como muitas pessoas que Deus abandonou as suas paixões e ao seu bem-querer fizeram coisas horrorosas, e não apenas mudando de sexualidade e tal. Muitas pessoas que desejam fazer o que querem só não fazem por medo das consequências. E quando Deus fala que nós somos livres para fazer o que quisermos, essas pessoas pegam bem no extremo e pensam: se eu posso fazer o que eu quiser, também não vai ter consequência nenhuma. E é aí que Paulo dá essa lista enorme de coisas horríveis que as pessoas fazem hoje em dia. Em Gálatas 5:1, Paulo diz às pessoas da Galácia: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quando Paulo está falando sobre isso, ele se refere às leis judaicas, às tradições judaicas, não exatamente leis tipo os 10 mandamentos, que eles haviam criado e que Deus havia estabelecido para lembrar-vos de que um dia o Messias viria e morreria por seus pecados. Depois daquilo que Jesus já havia morrido, ressuscitado, ido para o céu, enviado o Espírito Santo e muitas outras coisas, os judeus continuavam atormentando os gentios, dizendo que se eles não praticassem aquelas tradições judaicas, eles não seriam salvos. E é então que Paulo vem com esse verso e fala que nós já somos livres dessas coisas e não precisamos fazer isso para ser salvos. Porém, lá no verso 13 ao 15 e mais um pouquinho para frente, Paulo diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quer dizer que não é porque a gente é livre agora, depois da morte de Jesus, que a gente pode fazer o que bem entender. A carne, as nossas vontades, não devem ser o primeiro lugar. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. No 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estas opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nesse texto, Paulo fala que as pessoas que realmente aceitaram a verdadeira liberdade que Deus nos deu não praticam as coisas da carne, não praticam as coisas da nossa própria vontade, porque fomos feitos novas pessoas pelo Espírito de Jesus. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: ser livre não é fazer o que quiser, pois mesmo aí você é preso pela própria vontade. A partir do momento que você faz as coisas que precisa, mesmo que você não queira, prova que é verdadeiramente livre e tem controle de si mesmo. Tendo dito essas coisas, vamos ler um pouquinho mais do que Paulo disse, porque ele complementa muito bem isso. Lá no verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É nessa parte que Paulo fala: olha, quando você não estava em comunhão com Cristo diariamente, quando você só fazia as coisas da carne,
Quando você simplesmente não dava atenção à palavra de Deus e não havia se convertido completamente, você fazia isso de errado, porque são os frutos da carne. Mas hoje que Deus te salvou e que você aceitou o seu sacrifício e se converteu completamente, você possui os frutos do Espírito, que são esse. Nisto, Paulo nos mostra que as pessoas verdadeiramente transformadas pelo sacrifício de Jesus são totalmente diferentes. E é por isso que ele mesmo diz que quando nós somos salvos, nós somos uma criatura totalmente diferente. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Hoje em dia, nós acabamos acreditando e somos pressionados a acreditar de que ser livre é fazer o que bem entender, de que ser livre é não precisar resseguir regras. Mas a lição da semana vem falando que não existe pessoa mais o que é isso? Presa? Escravizada. Que não existe pessoa mais escravizada, a não ser a pessoa que acredita ser totalmente livre se fizer as coisas que bem entender. Quando nós somos realmente livres, nós temos controle de nós mesmos e sabemos que nós devemos fazer as coisas certas. Fazer as coisas certas não é ser escravizado por causa de ninguém ou mesmo de Deus. É simplesmente fazer o que Deus nos pediu para fazer, o que Ele nos criou para fazer, desde o princípio. De Agostinho, ele diz assim: total abstinência é mais fácil que perfeita moderação. E de Francis Devas, assim: há uma tendência de se pensar no sexo como algo degradante. Não é. É algo magnificente, um enorme privilégio. Mas por causa disso é que as regras são extremamente estritas. No final, a resposta de Deus é sempre a mesma. Ele te ama muito, mas te pede encarecidamente que você volte para os seus caminhos, para que um dia você possa ir morar no céu com Ele. No princípio de tudo, Deus criou tudo o que precisaríamos para sobreviver felizes aqui na Terra. Por que não só seguir a vontade dele e o plano para nossa vida? A lição dessa semana nos traz esse recado e esse convite de largar as impurezas do mundo e de convidar mais pessoas para fazer parte da família de Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Não se esqueça de voltar aqui na próxima semana para o estudo da semana que vem. Tchau!